Paulo Ricardo Paul. Se o senhor ou a senhora ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, aproveite o card que aparece na parte inferior e inscreva-se no nosso canal. Se gostar dos nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe, apresente o canal aos seus familiares, aos seus amigos, para que o canal possa crescer. No momento, o canal que tem o objetivo de lutar pela cidadania plena do povo brasileiro está se dedicando à violação flagrante de direitos de policiais militares e de bombeiros militares do estado do Rio de Janeiro. Esse tem sido nosso tema principal. Assim que essa vitória for conquistada, nós voltaremos aos demais temas. Ontem eu publiquei um vídeo e nessa correria eu percebi que ele tinha sido publicado com cortes. E resolvi retirá-lo do ar e avisei até no grupo que eu encaminho os vídeos que eu faria novamente o vídeo o que estou aqui cumprindo nesse momento. É claro que eu não conseguirei repetir as mesmas palavras que eu usei ontem, mas os temas eu vou abordá-los certamente. Eu inclusive aproveitei a parte inicial do vídeo de ontem. Então vamos aos nossos temas. Nós estamos há 32 meses sofrendo com a violação de direitos. Nós quem? Veteranos, sequelados e pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Nesse período, infelizmente, companheiros veteranos, pensionistas faleceram em função de comorbidades sem receber um direito que foi arrancado pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Então é um completo absurdo o que nós estamos vivenciando. Já tentamos diversas formas de promover a solução desse problema, mas o governo não faz nenhum movimento para solucionar. Uma das alternativas que nós poderíamos usar e que certamente teria um impacto político muito grande, sobretudo em um ano eleitoral, mas mesmo que não fosse, o impacto político seria muito grande, seria a divulgação pela grande mídia, pelas redes de TV principalmente, as de rádio também, de todo esse escândalo. Um escândalo que, sem termos dados concretos, nós estimamos que esteja na ordem de bilhões de reais. Afinal de contas, são 32 meses de erros envolvendo milhares e milhares de ativos, de veteranos, de sequelados, de pensionistas, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Agora é uma luta que nós ainda não conseguimos vencer. Nós não conseguimos superar esse obstáculo de levar para a grande mídia e a grande mídia tratar com a devida seriedade um problema que está
afetando muito os cofres públicos, onde está o nosso dinheiro, o meu dinheiro, o seu dinheiro. Mas nós não conseguimos fazer isso. Já houve até uma reportagem ou outra, mas se esgota em uma reportagem de poucos minutos, que está muito longe da grandeza do problema. Esse era um tema que, por envolver 70 mil pessoas, por envolver bilhões de reais do erário público, devia estar sendo tratado nas redes de televisão e de rádio todo dia, até que fosse consertado. É a missão social da imprensa. Mas, não volto a dizer, nós não conseguimos vencer essa barreira. E isso está ficando, ou melhor, isso nesse momento parece mais difícil. Porque eu não sei se os senhores e as senhoras perceberam, é muito difícil nós não sermos invadidos pela propaganda eleitoral obrigatória, que acontece nas TVs abertas. Porque você está lá assistindo um filme, você assistindo um jogo, e de repente tem um horário, está assistindo um noticiário, e de repente tem um horário político. Você pode até resistir, 10 minutos, vou desligar a televisão, 10 minutos. Mas tem, além desses horários pré-determinados, existem as inserções, que elas aparecem de repente. Então é muito difícil você escapar de ser atingido, vamos assim dizer, pela propaganda eleitoral obrigatória. E eu não sei se todos perceberam que nesse espectro de horários, volta e meia surge uma propaganda do governo do estado do Rio de Janeiro enaltecendo alguma realização do governo. Isso não integra a propaganda eleitoral. Isso é propaganda paga. Então nós estamos em um momento que o governo do estado do Rio de Janeiro está pagando para exibir propagandas das suas realizações. Então, hoje, existe uma relação simbiótica entre a grande mídia e o governo do estado do Rio de Janeiro, nesse momento. Porque é uma relação de cliente e fornecedor do serviço. O governo paga para que as empresas exibam as suas propagandas. Então, atualmente, é mais difícil, na minha opinião, vencer essa barreira. Apesar da extensão do escândalo. É o maior escândalo do Rio de Janeiro nos últimos tempos, é a farra da Gran. Em termos de desvio de dinheiro público, ou melhor, em termos de mau uso do dinheiro público, é o maior escândalo. E nós precisávamos que a grande mídia acordasse para isso. Porque é uma situação que o governo está errado. Qualquer que seja a alternativa, qualquer que seja a interpretação. Quando ele não nos paga aos veteranos sequelados e pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, ele está errado porque a gratificação é genérica. Mas para não nos pagar,
ele diz que ela é prolabore faciendo. Aí ele está errado porque está pagando a muita gente que não podia pagar. Entendam muita gente como milhares e milhares de pessoas. Ativos, pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Então o governo está errado nas duas situações. O governo não tem saída boa, ele não tem explicação boa. Então, isso tudo caracteriza que o escândalo da GRAN, ele é um fato jornalístico muito grande, muito impactante, que deveria estar sendo noticiado diariamente até que fosse resolvido. Essa é a grande realidade. Porque, repito, é o dinheiro público que está sendo sacrificado. É o meu, é o seu, é o nosso dinheiro que está sendo sacrificado. São 70 mil famílias que estão sendo prejudicadas. Veteranos, sequelados, pensionistas, muitos repletos de comorbidades. Muitos com vida vegetativa. E que estão sendo prejudicados não há 1 mês, 2 meses, 3 meses, 32 meses. Nós estamos nos aproximando de 3 anos de prejuízo. Diante dessa situação, o espaço que o grupo Visão da Tropa alcançou em podcast é muito importante. Por quê? É uma alternativa para divulgar de forma maciça todos esses problemas. O podcast, ele tem uma grande vantagem, essas entrevistas, do que as que são realizadas, por exemplo, nas redes de TV. Um podcast tem 1 hora, 1h30, 2 horas. Então você consegue abordar todos os problemas. Você pode falar, no nosso caso, de tudo que já foi feito, de todo mundo que está deixando de tomar providências. Sem esquecer que nós, militares, aprendemos nos primeiros dias nos quartéis que quando nós tomamos conhecimento de um crime, nós temos a obrigação de comunicá-lo. Senão nós estamos praticando outro crime. Nós estamos sendo cúmplices, nós estamos prevaricando. Então, quando alguém da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar tem conhecimento que está sendo pago errado, ou que está deixando de ser pago como deveria ser, ele tem por dever de ofício tomar uma providência. Quando não toma, comete um crime. Pelo menos um crime. Então, voltando ao podcast, é uma ferramenta espetacular para você falar sobre tudo. No nosso caso, pode falar sobre o governo, pode falar sobre a LERJ, pode falar sobre o Tribunal de Contas do Estado, pode falar sobre o Poder Judiciário, pode falar sobre o Ministério Público, pode falar tudo que está envolvido nesse processo. Porque todos os que eu citei, todos os poderes, todas as instituições estão envolvidas nesse escândalo da GRAN. Então nós temos que apoiar a participação do grupo Visão da Tropa nesse tipo de entrevistas, nos podcasts.
e que isso aconteça outras vezes. E cabe a nós divulgarmos, porque é esse efeito multiplicador que vai fazer com que mais pessoas tenham conhecimento do que está acontecendo. Em determinado momento, e eu já falei isso tantas vezes, cai na mão de uma pessoa séria e que tem a capacidade de, por exemplo, colocar isso para ser exibido em redes de televisão. Recentemente nós tivemos uma comprovação nessa decisão no acórdão que foi proferido em favor de um companheiro nosso, no sentido de que a grã é genérica e que ele tem direito. Quantos juízes, quantos desembargadores já assinaram junto com o Estado, com a opinião da Procuradoria-Geral do Estado? Quantos? Alguns até mudaram de opinião. No primeiro momento, votaram a nosso favor, a favor de quem entrou com a ação, depois mudaram de ideia. Então, é importante divulgar esse tipo de entrevista, seja de que grupo for, seja de quem for. Se alguém for individualmente convidado e participar e falar todas as verdades que estão acontecendo, temos nós que não temos essa possibilidade ou que não temos talvez esse interesse, cabe a nós pegar o material e divulgar, mandar para todo mundo, para tudo que é lado. Mandar para os jornais, mandar para as revistas, mandar para as emissoras de rádio, mandar para as emissoras de televisão. Uma hora, algum material dessa natureza favorável a nós, que estamos com a verdade. Nós estamos com todas as vantagens. Nós estamos com a verdade e as duas opções condenam o governo. Em algum momento, alguém vai pegar isso e vai dar a divulgação que é necessária, com a amplitude necessária, para colocar o governo contra a parede. Nós não conseguimos. Não conseguimos colocar o Tribunal de Contas do Estado contra a parede. Eles estão empurrando com a barriga. Não conseguimos colocar o Ministério Público. Não conseguimos fazer com que o Poder Judiciário entenda o nosso sistema remuneratório. Mas vamos tentar, através dessas entrevistas, colocar o governo contra a parede, fazendo com que elas repliquem o máximo possível. Bem, é isso. Parabéns ao grupo Visão da Tropa. Juntos somos fortes desde 2007.